Tarde, turminha! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos para mais uma semana, mais um dia. Que Deus abençoe esse dia. Tenho certeza que Ele já está abençoando você e toda a sua família. Hoje é aula de língua portuguesa. Hoje é dia 28 de junho de 2021. Vamos para o nosso cabeçalho? Pegue o seu caderno. Capriche na letra. Vamos lá. MF, Governador André Franco Montoro, Campo Limpo Paulista, dia 28/6/2021. Hoje é segunda-feira. Nome completo. Pule uma linha. Vamos para o nosso alfabeto? Copie o alfabeto e capriche na letra. Não esqueça de pronunciar as letras do alfabeto. Nós vamos usar o livro de Língua Portuguesa, Encontros, tá? Página 84. Vocês sabem o que representa essas imagens? Acho que vocês já sabem, né? São envelopes de cartas, né? Essas daqui são mais antigas. Esses que estão bem aqui embaixo de mim são os selos que compramos nos correios. Mas vocês sabem para que servem as cartas? Acho que sim, né? Antigamente, a carta era um recurso de comunicação muito usado pelas pessoas, né? E por muito tempo foi um dos únicos meios de comunicação à distância, né? Mas com o tempo tudo foi evoluindo. Hoje, como a gente já aprendeu na aula anterior, né? Nós usamos o bilhete para dar um recado pequeno e também estudamos sobre o e-mail, né? O e-mail é a carta eletrônica. Então, vamos lá, ó. Este que está ao meu lado é um modelo de uma carta pessoal, tá? O gênero carta envolve um remetente e um destinatário. Quem é o remetente? Remetente é a mesma característica do bilhete. Lembra, o remetente era quem escrevia o bilhete. Na carta é a mesma coisa. Toda carta precisa de um remetente, é quem escreve, tá bom? E o destinatário é quem vai receber esta carta. É costume colocar local e data e iniciar com uma saudação. O bilhete também, né? Lembra do bilhete? O bilhete, geralmente, a gente não precisa colocar o local lá no cabeçalho, né? Mas a data sempre é importante a gente iniciar com a data. O assunto da carta é livre, tá bom? Você pode conversar, ela pode ser uma carta pessoal, ela pode ser uma carta profissional, tá bom? O assunto é livre, pois geralmente depende do que você deseja comunicar. O tamanho do escrito deve ser médio ou longo, vai depender do assunto, né? Observe a imagem do modelo aqui ao lado, ó. Quem entrega a carta, né, são os carteiros. E aí ele tá dizendo, veja o exemplo de uma carta pessoal. Então, ela está bem divididinha, ó. No início ali, ó, Belo Horizonte, 8 de fevereiro de 2004. Está a cidade, Belo Horizonte, e a data, 8 de fevereiro de 2004. O nome do destinatário, ele já vem aqui com a saudação, né? Ó, querido Rafael. O querido, nós usamos essa saudação quando nós temos intimidade com quem nós estamos enviando essa carta. Se fosse para um empregador, né, a gente podia usar o termo prezado Rafael, né? Mas como ele tem um grau de proximidade, de intimidade, então ele usou a saudação querido, tá bom? A mensagem pode ser qualquer assunto, né? Vamos ver o que
está no conteúdo dessa carta? Acompanhe a leitura com a Pro. Estou com muita saudade de você. Espero que esteja bem. Gostaria de saber quando você virá nos visitar. Planeje para passar alguns dias aqui. Podemos pescar, jogar bola, nadar, ler, assistir a bons filmes e descansar. Traga também Leandro e André, né? Então, olha que divertido, né? Esse assunto é de quem tem intimidade um com o outro. Depois, aqui embaixo, tem a despedida, né? A despedida, ele usou a frase, um grande abraço do amigo. Então, nesta frase de despedida, a gente pode ver também o grau de intimidade, né? Ele chamou de amigo, então nós descobrimos qual o relacionamento deles, né? Pode ser um abraço, um beijo, né? Um até logo. E por último, a assinatura, né? Que é necessário ter assinatura para saber quem é que enviou essa carta. No caso dessa carta, foi o Luiz Augusto. A carta também ela tem uma outra característica diferente do bilhete, que para enviar uma carta, geralmente como a carta ela vai a longa distância, nós precisamos de um envelope, tá? Então escrevemos a carta, né? Nós a dobramos e nós colocamos no envelope. Esse envelope, ele tem duas faces, né? Ele tem a face da frente, que é essa daqui, né? Onde vai o endereço do destinatário. Então, quem vai receber a carta, recebe ela assim, com o endereço da pessoa. Então, ó, aqui não é o mesmo endereço da outra carta, tá? Então, vamos supor que aqui é para outra pessoa. A Felipe Vilança, beleza. Rua da Paz, que é o endereço para chegar no endereço certinho, na pessoa certa, né? Número 1000, Belo Horizonte, Minas Gerais. E o CEP. O CEP é um número postal, né? Que indica corretamente a rua, o bairro, a cidade, tá? Então, é muito importante no envelope ter o nome completo da pessoa e o endereço, tá? Outra coisa muito importante que a carta ela não pode ser emitida sem o selo, né? O selo geralmente a gente compra no correio, né? Eles vendem no correio selos, que o selo postal que vai garantir que ela chegue ao endereço, tá? No verso do envelope tem o remetente. O remetente foi quem escreveu, tá? Neste caso aí, nesse exemplo, quem escreveu foi o Lucas Barbini. Ele mora na Rua Paraíso, 2000, Belo Horizonte, Minas Gerais. E tem o código postal dele também, tá bom? Vamos a um exemplo que tem lá no livro. Então, abra na página 84, dia 28/6 de 2021. Hoje nós vamos para o capítulo 2, Cartas na Literatura. Essas perguntinhas que eu vou perguntar agora, eu vou perguntar e você apenas imagine a resposta. Primeira perguntinha. Como são, geralmente, as bruxas das histórias infantis? Como será? Descabeladas, narigudas, mas, né? Lembra da bruxa da Cinderela? Como era, né? Da Branca de Neve, são más, mal vestidas. Segunda, o que é um bichinho de estimação de uma bruxa? Poderia escrever uma carta. Então, o que um bichinho de estimação de uma bruxa poderia escrever em uma carta? Que bichinho de estimação geralmente as bruxas têm? Vocês já sabem, né? A maioria das bruxas aparecem sempre com um gatinho. Mas o que será que esse gatinho, se ele tivesse o poder de escrever uma carta, o que ele escreveria? Vamos ver? Vamos lá.
Acompanhe a leitura. 1. Acompanhe a leitura do professor e observe se o que você pensou se confirma. A Pro colocou aqui que está melhor para visualizar. Então, aqui em cima, olha, na carta tem o que a gente falou que é muito importante, o nome da cidade e a data. Vamos lá, ó. 13 Chaminés, Campo das Urtigas. Esse é o nome da cidade, tá? Dia 15, Névoa Feira. Saudação da carta. Caro tio Mecabro. Então, essa carta vai para o tio Mecabro. Acompanhe a leitura com a Pro. Você sempre me disse que, se eu tivesse encrencado, deveria te procurar. Pois é, estou com um problemaço. Ajude-me. Minha bruxa não quer ser bruxa. Ela se recusa a gargalhar como bruxa. Não quer montar em vassouras, não usa perna de sapo, olhos de salamandra, asas de morcego em nossas poções. E não quer saber de assustar as crianças. Só pensa em fazer compras, assistir à TV e fazer amizades com não bruxos. O que devo fazer? Aí aqui no final ele pergunta, né? Ó, o que devo fazer? Ele fez uma pergunta para o tio. Embaixo ele assina. Seu sobrinho, ele se despede. Seu sobrinho honroso ser amargo de Bragança B. Então, o nome do sobrinho, que seria o gatinho de estimação da bruxa, honroso ser amargo de Bragança B. E aqui, no livro, tem um PS. O nome dela é Hilda Bruxilda, apelido HP. Lá no endereço, vocês puderam observar que tá, ó, 13 Chaminés, Campo das Urtigas. Urtigas. Você já ouviu falar o que é urtiga? Está bem aqui o significado, ó. Lê com a Pro. Urtiga, folhagem que causa queimaduras em quem encosta nela. Esse texto foi extraído do livro Iave Oran, As Cartas de Horroroso, Minha Bruxa que Não Quer Ser Bruxa, tradução Áurea Akemi Arata, ilustradora Sara Arbuton, São Paulo, Moderna 2008, não paginado. Aqui embaixo nós temos informações da autora. Acompanhe com a Pro. Iave Oran nasceu na África do Sul em 1946 e escreve livros para as crianças há mais de 20 anos. Possui mais de 90 livros traduzidos em diversos países. Então, ela nasceu na África do Sul, né? E ela conta a história, né, deste gato. Será que essa carta é verdadeira? Ou será que foi uma carta apenas imaginária, inventada pela autora? O que vocês acham? Vamos para a página 85. Coloque a data lá em cima, dia 28/6/2021. Vamos responder algumas perguntinhas, tá bom? Você vai precisar fazer algumas linhas aí no próprio livro. 2. Responda. A autora do livro As Cartas de Horroroso é brasileira ou estrangeira? Como você descobriu? Né? Nós descobrimos lendo aqui embaixo, né? Que tem toda a informação, um pouquinho da biografia dela, né? Que ela nasceu na África do Sul, que já escreve livros há mais de 20 anos e que já tem mais de 90 livros traduzidos em diversos países.
B. Na sua opinião, como foi formado o nome do gato? O nome dele é Honroroso, né? Qual é o som que todo gato faz, né? Ele ronrona, certo? E por ele ser de bruxa, a gente já fica com aquela imaginação, né? Ele deve ser o quê? Horroroso. Então, o que aconteceu? Eles acabaram juntando essas duas palavras. Honronar com horroroso. Ficou honroroso. C. E o nome do tio do honroroso? Vocês viram quando ele cumprimenta? Caro tio macabro. Macabro. Será que o tio dele é muito macabro? O que será que pode ter nesse tio? D. A bruxa a que a carta se refere se parece com as das histórias tradicionais infantis? Então, a bruxa, né? Que ele sempre tá relatando da bruxa dele, que ela não quer ser bruxa, que ela se recusa a dar gargalhada, ela não quer montar em vassoura, ela não usa perna de sapo, olho de salamandra, nem asas de morcego. Ela só quer fazer compra, assistir a TV e fazer amizades com não bruxos. Será que ela é semelhante, é parecida com as histórias que nós já ouvimos falar? Você vai sublinhar na carta trechos que confirmem essa resposta. Então, tudo que a Pro acabou de falar, né? Que ela se recusa a gargalhar como bruxa, que não quer montar em vassouras. Então, você vai pegar um lápis de cor vermelho e você vai grifar no texto, tá? Essa parte que se refere à bruxa, tá? 3. A carta de Honroroso foi escrita em uma situação real de comunicação? Marque sim ou não. O que seria comunicação real? Comunicação real é se a carta é verdadeira ou não, né? A autora, será que ela inventou essa situação ou é realmente uma carta verdadeira? Então, a 3 a Pro já leu, vamos para a 4. Honroroso escreveu uma carta para pedir ao tio. Primeira opção, um conselho que o ajudasse a fazer com que sua dona agisse como uma bruxa normal. 2, que lhe desse a receita de uma poção mágica. Então, qual foi o pedido do gatinho do Horroroso? Ele perguntou, o que devo fazer? Então, marque aí a opção que você acha mais pertinente. 5, responda na sua opinião. Horroroso tem intimidade com o tio? Por quê? Ele se despede assim. Caro tio, seu sobrinho, ele tá pedindo a opinião do tio. Será que ele tem uma intimidade com o tio? Sim ou não e por quê? Tá? No Fique a Dica da página 85, aqui no final, tá vendo? Está indicando o livro As Cartas de Honroroso, da Yave Oram Salamandra. A Pro vai colocar esse livro para leitura de hoje, tá bom? Então, o momento de leitura vai ser esse livro. Ele é muito divertido, então não perca, assiste. Página 86. Na página 86, releia o cabeçalho da carta. Então, o cabeçalho está assim: 13 chaminés, Campo das Urtigas, dia 15, névoa-feira. As informações que informações esse trecho da carta traz? Então, quais são os trechos? Né? É o endereço, a data, é o assunto, é a despedida, é o nome do remetente, é a assinatura. Qual é a informação, né? Lembra? É o endereço e a data. B. Copie do cabeçalho as palavras que lembram histórias de bruxas, né? O que lembra aí histórias de bruxas?
neste texto, ó. 13 chaminés, Campo das Urtigas. Dia 15, névoa feira. Então, você vai copiar as palavras que lembra como se fosse de histórias de bruxas. Na página 7 ainda, ó. Na sua opinião, ortiga é um animal, uma planta ou uma fruta? Né? Já foi explicadinho, né? Que ortiga é uma planta que a sua folhagem ela causa queimaduras em quem encosta nela. Então, vamos aprender um pouquinho mais sobre a ortiga? Agora, leia as informações a seguir para saber se você pensou, o que você pensou se confirma. Fique sabendo, ó. Urtiga é uma espécie de planta que causa queimaduras em contato com a pele. As folhas possuem pelos bem fininhos, bem finos, que recobrem toda a pele verde. Esses pelos em contato com a pele produzem vermelhidão, coceira, ardência, queimadura e, consequentemente, muita dor. Se você tiver a má sorte de encostar nessa planta, há uma solução: leite de magnésia. Aplique sobre a região afetada e a irritação será eliminada. Fonte de pesquisa: Líria Alves de Souza, porque a urtiga queima a pele. Disponível, e tem o endereço de onde está disponível. Acesso em 16 de outubro de 2017. Perguntinha, aqui embaixo, ó. Na sua opinião, por que o autor do texto fez referência a essa planta no endereço de Horroroso? Por que ele se referiu à ortiga no endereço do Horroroso? Será porque era o endereço também de uma bruxa? Vamos para a próxima. Página 87, data lá em cima. De carona com o texto. 1. Esta é uma das páginas do livro de Feitiço do Tio Macabro. O livro tem uma foto do tio de Macabro na capa. Imagine como ele é e desenhe na moldura ao lado. Tá vendo onde a proa tá aqui, ó? Vocês vão desenhar como será o tio do Horroroso. Lembrando que Horroroso é um gato. O tio dele só pode ser também um gato. 2. Junte-se a um colega para imaginar e escrever quais são os ingredientes da poção mágica enviada para o Horroroso. Então, aqui nessas linhas abaixo, nós vamos fazer o seguinte, presta atenção, ó. Feitiço para botar a cabeça de bruxas que não querem ser bruxas de volta ao devido lugar. Ingredientes. O que será que o tio Macabro falaria para ele colocar nessa poção? Será que cabelo, chocolate estragado, chulé, gotinha de chulé? Mas o que? Caquinha de nariz? Pode ser, né? Então, você vai usar a imaginação e criar 4 ingredientes para a poção da Hilda Bruxilda. Modo de preparo. Cozinhe no caldeirão por 38 horas. Depois, deixe secar ao sol até virar pó. Modo de usar. Misture o pó na sopa ou no chá da bruxa. Será que depois disso ela volta a ser bruxa de verdade? Vamos lá embaixo. Será que a ajuda do tio Macabro funcionou? Leia o livro na íntegra para descobrir. Então, se você quer descobrir se funcionou ou não, você vai ter que assistir o vídeo que a Pro vai colocar depois com o livro inteiro, tá bom? Agora que você já fez toda a atividade, tire fotos da atividade. Qualquer dúvida, manda mensagem no WhatsApp da Pro no horário da aula, tá bom? Um grande beijo. Não esqueça de colocar as fotos no Google Classroom também. Se você não tem acesso, mande para o WhatsApp da Pro.
Até mais, até amanhã. Fique com Deus.